Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica, Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o Omnibus do Conan lançado pela Mitos. Na verdade, eu vou comentar a segunda história desse Omnibus do Conan. Por quê? Porque eu disse no primeiro vídeo que eu dividiria os comentários sobre essa edição em 3 vídeos. Em cada vídeo eu comentaria um dos arcos presentes aqui. Isso faz com que eu possa me dedicar mais às histórias, o vídeo não fique por demais longo. Aqui, então, estão 3 vídeos a 3 arcos. O primeiro é Nascido no Campo de Batalha, o segundo é A Filha do Gigante do Gelo e o terceiro é O Deus na Urna. Na verdade, sendo mais preciso, aqui há 3 encadernados. Normalmente os encadernados são intitulados Nascido no Campo de Batalha, Nascido no Campo de Batalha mesmo, vai A Filha do Gigante de Gelo e outras histórias, e O Deus na Urna em outras histórias. Então é como se eu comentasse encadernado por encadernado. Bom, deu pra entender, Já falei demais desse ponto. O seguinte, comentei Nascido no Campo de Batalha, se você quiser dar uma olhada lá no vídeo, Nascido no Campo de Batalha é um conjunto de histórias que o Kurt Busiek escreveu que funcionam como uma espécie de prelúdio dessa fase da mensal do Conan na Dark Horse. Os desenhos de Nascido no Campo de Batalha são do Greg Ruth. Já a Filha do Gigante de Gelo tem desenhos do Cary Nord. Olha só, aqui são os desenhos do Cary Nord para vocês verem. Deixa eu mostrar um pouquinho mais. Aqui os desenhos do Cary North e aqui os desenhos do Greg Ruth, só para vocês perceberem as diferenças. São 2 grandes artistas, mas que possuem, claro, estilos bem distintos. Nascido no Campo de Batalha, nós vimos a vida do Conan desde o seu nascimento, até pouco antes assim dele deixar a Ciméria. Já aqui nessa história que vou comentar hoje, A Filha do Gigante de Gelo começa a partir da página, deixa eu situar vocês, acho que ajuda, A partir da página, nem todas as páginas estão numeradas assim, 144, vamos lá, 156, 157, 158, 159, 160, A partir da página 160 nós temos a Filha do Gigante de Gelo, Na Filha do Gigante de Gelo nós temos os primeiros passos do Conan fora da Ciméria, O roteiro, claro, continua com Kurt Busiek, os desenhos já falei, são do Cary Nord, e nesses primeiros passos do Conan para fora da Ciméria, ele vai ter contato com outros povos tidos como bárbaros, são vistos pelo mundo civilizado, tal qual os cimérios. Os cimérios também são vistos como bárbaros. Que povos são esses? Os Vanires e os Aesides. Esses povos eles são odiados pelos cimérios e eles se odeiam entre si também. Inclusive, o Conan vai se meter nas escaramuças entre esses 2 povos. É interessante que já nessa primeira aventura fora da Ciméria, o Conan começa a relativizar um pouco seu olhar sobre os outros povos. Os Vanires e Aesides eram mal falados entre os cimérios, eram tidos como bestas, como pessoas cruéis, e ao tê-los como companhia, ele percebe que eles são muito parecidos com os cimérios, assim, que na verdade parece que não haver tanta diferença assim entre os homens. Essa talvez seja a primeira lição que o Conan tem. E aqui também, nesse arco, vamos chamar assim, o Conan tem seu primeiro contato com um ser divino, ou algo próximo a isso. E esse ser divino ele conjuga beleza e risco, beleza e ameaça. Essa Filha do Gigante de Gelo. Eu não vou desenvolver muito para não dar spoilers, mas vale mencionar que aqui o Conan, pela primeira vez, ao sair da Ciméria, luta com os deuses. E também nesse conto ampliado, o Kurt Busiek aqui ele amplia coisas que o Robert Howard criou nos seus contos. Nós vemos o Conan experimentando lealdade e traição. Tal como na Ciméria, o Conan ele desperta lealdade e traição
nos outros homens, né? Ele é alguém tido como grandioso, né? Então, perdão, ele desperta lealdade e inveja. Aqui que acho que aqui é melhor explicar assim. E a inveja leva à traição, né? Porque leva a outros o apunhalarem pelas costas, vamos colocar dessa maneira, né? Então essa é a situação, e ele experimenta isso tal qual ele experimentou na Ciméria ainda muito jovem. Embora na Ciméria aquilo foi resolvido de uma determinada maneira, aqui a situação gerada pode trazer consequências sérias para ele, né? Só que o ponto alto da história, para mim, ele ainda está por vir. Não é nem o contato do Conan com o divino, não é nem o contato do Conan com outros povos tidos como bárbaros, né? O ponto alto da trama, né, é o contato com os hiperbóreos, ou com Hiperbórea, né? Essa Hiperbórea que era buscada pelo Conan, né? Um local tido como paradisíaco, tido como maravilhoso, um local onde havia sempre verão, né? Havia sempre verão, embora estivesse numa região gelada, né? E essa trama ela é de suma importância, assim, né? Vale dizer, vale lembrar, eu já mencionei isso, que a proposta desse Conan da Dark Horse, dessa história do Dark Horse, é contar a trajetória do Conan de modo cronológico, assim, ou seja, nós vamos ver o Conan desde nascido no campo de batalha até rei da Aquilônia. Então, por que eu estou mencionando que essa história dos hiperbóreos é fundamental nessa cronologia do Conan, né? Essa história, esse contato com os hiperbóreos está lá nas histórias do Howard, mas por que da maneira que foi construída aqui é fundamental? Porque nós vemos aqui o primeiro contato do Conan com a civilização, essa coisa costurada assim. É o primeiro contato do Conan com os civilizados, assim, com os civilizados. Até então, ele conhecia os Cimérios, né? Ele conhecia a civilização como um sonho distante, né? Narrado pelo seu avô, algo tido como maravilhoso, ou como uma ameaça, como um exército que tentava invadir a terra dos Cimérios. Aqui ele vai até a civilização, né? Ele vai estar vamos chamar assim, numa grande cidade, assim, É a primeira civilização com a qual ele tem contato, no sentido de que não são os primeiros homens civilizados que ele tem contato, mas é a primeira vez que ele vai até a civilização, não que a civilização vem até ele, seja por histórias, né, seja pela guerra. Enfim, né, as Ilhas Vanires são bárbaros, como eu mencionei. E até então, o que nós temos aqui o primeiro estranhamento do Conan, porque com os Aesiris e Vanires, como eu disse, ele relativizou os seus valores e ele percebeu mais pontos de contato do que diferenças. Ele entendia as instituições daqueles povos, ele entendia os sentimentos. Já a idealizada Hiperbórea pareceu como muito estranho, né? Os elementos paradisíacos estavam lá, mas essa Hiperbórea, que tem elementos paradisíacos, se revela como a maior das decepções, se revela como uma grande decepção. Por exemplo, né, em Hiperbórea, o Conan tem contato com a escravidão, que era desconhecida entre os Cimérios, né? O Conan tem contato com algo também que para ele soa talvez mais absurdo que a escravidão, né, para ele, que é o tédio da vida, um povo que se entrega à morte, pessoas que desistem de viver. E ele se desencanta ao perceber qual é o destino dos hiperbóreos, assim, ele fica bem desencantado, né? E como é que, de certa maneira, a base dessa sociedade, a sociedade está erigida em cima de uma certa putrefação, né? Não sei se dá para dizer que a base dela é a putrefação, mas o destino é a putrefação e não só aqui essa putrefação talvez tanto literal, mas também metafórica, né? Os homens, as pessoas apodrecem ao viver ali. A civilização é vista então pelo Conan como negação da vida. E embora ela ofereça maravilhas, ela priva diversos homens dessas maravilhas, tanto que há escravidão. E mais, é pior ainda, né? Ela priva vários homens dessas maravilhas, mas mesmo os homens que possuem essas maravilhas, eles
não desfrutam, né? Eles são entediados com a vida. É lugar comum dizer que o Conan do Robert Howard, né? Ou melhor, no Conan, o Robert Howard constrói uma crítica à civilização a partir da barbárie. E isso está correto. E o Kurt Busiek entende muito bem essa intuição do Howard. Assim. E nessa história aqui, ao construir uma cronologia para o Conan, o Kurt Busiek mostra como é que Hiperbórea oferece para o personagem a chave de leitura de todas as civilizações. Porque Hiperbórea radicaliza essa negação da vida que não está presente só nela, que vai estar presente nos outros também. Né? Hiperbórea radicaliza certa hipocrisia. Tudo está em Hiperbórea e lá está rasgado, lá é visto. Né? Lá é visto. Né? Essa putrefação pode ser sentida, pode ser tocada, assim, né? E só que essa putrefação, ela não é só de Hiperbórea, né? E minha gente, assim, é muito bom isso aqui, gente, é muito bom. É muito bom essa maneira que o Kurt Busiek constrói, assim, né? Eu já havia lido essa história em inglês. E agora, lendo em português, eu tive mais prazer ainda, né? Bom, acabo que lendo em inglês, eu tenho que confessar para vocês, eu acabo não tendo tanto prazer, né? Pego as ideias, mas perco bastante o fluxo, né? E não tenho essa imersão que eu tenho ali na minha língua. E, bom, agora, lendo em português, eu tive uma experiência até melhor do que a primeira vez que eu li, que já foi uma experiência bem boa. Os desenhos de Carol Nord são ótimos, assim. Para não dizer que não há problemas, há um personagem que em determinada situação ele sobrevive a uma queda que seria impossível, não teria como aquela sobrevivência acontecer, levando em conta certo realismo do Conan, né? Ele sobrevive porque o Kurt Busiek precisava, né? Aquilo foi um recurso narrativo, assim, né? Na verdade, eu não lembro se está no conto original, mas vamos lá, não lembro. De todo modo, se seja o Kurt Busiek, seja o Robert Howard, aquela sobrevivência foi um recurso narrativo para fazer a história andar, mas ela é inverossímil dentro da trama, assim. Mas, gente, é um detalhe. A coisa é tão bem feita que a gente acaba deixando passar. Vou dizer, assim, tá sendo muito bom reler. Vamos ver agora ler o terceiro, né? Ler o terceiro, que é o Deus na Urna, mas eu já digo para vocês que isso aqui periga seriamente, tá, entre as minhas melhores leituras do ano. Né? Cara, muito bom esse encadernado, muito legal. A Mitos está organizando a casa, né? Já não li ainda, né, o terceiro, né? Na verdade, também li em inglês, não todas as histórias desse terceiro encadernado, mas li parte das histórias em inglês, mas não lembro tão bem. Então eu não vou me adiantar. Vai que eu não curto tanto o terceiro, acho difícil. Mas assim, com essa média aqui se mantendo, e tem tudo para se manter, isso periga ser dos melhores títulos do ano e da ansiedade pelo segundo volume, né? Que, a princípio, sai esse ano ainda. Mitos falou que lançaria um por semestre, né? Enfim, tá aí. É esse o meu olhar do segundo arco de histórias, que é A Filha do Gigante de Gelo, né? Na verdade, esse arco de histórias, quando a gente vai pensar, né? Ele é o primeiro arco da revista do Conan, né? A Conan 1 teve o começo dessa saga, Filho do Gigante de Gelo. Como eu comentei no vídeo anterior, essas histórias do Nascido no Campo de Batalha são histórias que foram publicadas quase como fillers, né? Como fillers durante determinados números da mensal, né? Em vários números da mensal. Depois isso é encadernado, né? Como um prólogo épico, né? E sensacional. Mas o primeiro número da mensal do Conan começa com essa trajetória aí, né, da filha do Gigante de Gelo. Enfim, minha gente, não são só elogios praticamente, estou gostando realmente bastante. Fica aí, comenta o que você achou, já leu, gostou, não leu. Bom, comenta aí minhas intuições, se concorda, se discorda, aquilo tudo você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Lembra do link da Amazon, tá na descrição. Vou deixar tanto o link geral da loja, qualquer compra que você fizer lá ajuda demais, quanto o link também pro Conan Omnibus, que está sendo vendido lá agora, e por outros quadrinhos do Conan que também são vendidos lá, caso alguém tenha interesse. Enfim, minha gente, é isso. Valeu por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.